Sextão, bom ou não? Deus abençoe a sua vida. Se liga, você está no canal do Giga. Gigão, pera aí. Diferença não está alta da 5500 XT versus a 1660 Super. E aí, qual que é a diferença real? Vale a pena eu pagar um pouquinho mais e já pegar uma 1660 Super? Eu vou te mostrar agora nesse comparativo muito pedido para vocês. Vem comigo. A nossa bancada de testes é composta pelo Ryzen 7 5800X 3D, B550M Plus ASUSTUF, duas memórias de 8 3200 série 16, um dualzinho, SSD M2 NVMe de 3500MB da ZADAC, a fonte é uma Core Hector da XPG 850 Gold. A 5500 XT testada, a versão de 8 GB da 51 RISC com driver 23.2.2, que é o recomendado pela AMD até então. O consumo da placa foi de 116 watts e a temperatura dela 69 graus com as fãs padrão, tá pessoal? Enquanto com a 1660 Super da Milce, ela me surpreendeu muito essa placa. Driver testado 528.49, o consumo da placa ficou em 120 watts. Temperatura 68 graus, espetacular para 60 Super, só que a fan 1 por 1, tá? A temperatura ambiente que a gente testou ambas as placas foi 30 graus. Assassin's Valhalla 1080p, preset alto padrão. Então a gente tem um empate, 60-60, nesse jogo as AMD vai melhor. PF5 1080p baixo, buscando competitivo, então a gente tem aí 136 versus 152, uma vantagem para a Super. Callisto Protocol, a gente testou no médio padrão com FSR no qualidade, tá? Então a gente tem aí 1080p 5965. Código Ozone a gente testa em 1080p no preset mínimo com FSR no desempenho. Então nós temos na tela 140 vs 146, uma ligeira vantagem para a Super. Cyberpunk 1080p alto com FSR no equilibrado, então nós temos aí 57 versus 80, a Super sobrou demais nesse jogo. Dead Space Remake, preset alto, FSR no qualidade, a AMD tá terrível, driver muito ruim, muita instabilidade, tem uma diferença aí interessante para a Super além da estabilidade. Deathloop alto com FSR no qualidade, a gente tem aí 85 versus 90, uma diferença pequena entre as placas. Far Cry 6, então nós temos na tela para vocês o preset Ultra nativo em 1080p, 63 versus 72, uma vitória aí da Super de 14%. Fortnite DirectX 12, tudo no mínimo com a visão no épico, né? O preset competitivo tá aí, 233 versus 300, uma boa diferença para a Super. Forza 5, 1080p no alto, a gente teve um empate, tá? Não tive diferença de performance entre as duas placas de vídeo. God of War, preset original, que é o médio, né, 1080p, a gente tem 63 versus 77, né, uma diferença de 22%. Gotham Knights, preset máximo do jogo, que é o muito alto, 1080p nativo, 81 versus 89, uma vantagemzinha aí para 60 Super. GTA a gente testa em 1080p no máximo com MSA 2x. Então na tela para vocês a gente tem aí 80 versus 129, aqui foi a maior diferença, uma coisa assim absurda. Esse jogo a Nvidia vai melhor. Hogwarts Legacy a gente testa no médio padrão do jogo com FSR no qualidade em 1080p. Então a gente tem para você aí 61 versus 75, uma boa diferença.
Horizon Zero Dawn 1080p Ultra, então nós temos aí 56 versus 69, uma boa diferença para 60 Super de 23%. Rainbow Six Ultra 1080p na tela para vocês, 219 versus 286, uma boa diferença para Super. Red Dead 2, preset sugerido pelo canal Hardware Unboxed, a gente considera isso um alto, tá? Então tá aí na tela 61 versus 71, uma diferença de 16% em favor da Super. Resident Village, a gente testa no máximo, apenas respeitando ali a VRAM, né? Mas tudo no máximo, tudo quanto é filtro ativado. Tá aí na tela para vocês 101 versus 119, né? Uma diferença interessante, 17,82% a favor da Super. Spider-Man Miles Morales é um pouco mais pesado que o comum, tá? Tá aí alto padrão 1080p, 65 versus 85, uma boa diferença para a Super. Uncharted Lost Legacy, ele é mais pesado do que o 4, tá? Alto padrão 1080p, 56 versus 64, uma diferençazinha a favor da Super. Witcher 3 com update de texturas, né? Médio com FSR no qualidade, 5.3 para 80 e assim, a placa da AMD não tá tão estável, a AMD sempre apanhou nesse jogo. Chegamos ao final dos nossos testes. Comentando os jogos, Assassin's Creed é um jogo que sempre foi muito bem otimizado em favor da AMD, assim como GTA sempre foi muito bem otimizado em favor da Nvidia. E a gente tem também o Witcher 3, que sempre foi muito bem otimizado em favor da Nvidia. A AMD sempre apanhou em Witcher 3, isso não é de hoje, tá? Surpresas, né, de empate em Assassins, em Forza e uma diferença pequena aí em Callisto e em Deathloop, né? No mais, a diferença oscila, mas é mais ou menos algo entre 10 quadros, você pode observar na maioria dos cenários. E a distorção maior que a gente teve foi em GTA e foi em Witcher 3. Se a gente considerar todos os jogos, a gente acha uma média de 20,89% em favor da Super. A gente considera, se a gente tira GTA e Witcher, se a gente retira esses dois jogos, a gente vai achar uma diferença de 16,41%, tá bom, pessoal? Aqui na performance relativa do Tech Power Up, a gente achou a 5500 aqui de 8 GB e a diferença para 60 Super aqui está 25%. Está uma diferença até maior do que eu encontrei nos meus testes, mesmo eu considerando todos os jogos, né? Por que eu resolvi, na minha performance relativa final, considerar 16%? Por quê? Porque eu observei nos lançamentos Callisto, Dead Space, Hogwarts. Eu observei que o 1% da placa está muito instável. Assim como também observei isso em The Witcher 3, ou seja, falta driver, falta polimento para o lado da AMD, falta uma otimização. Então, a placa 5500 XT ela tem capacidade de rodar melhor esses jogos, só que ela não está rodando por conta de driver. Eu acreditando que a AMD vai corrigir isso futuramente, eu vou considerar 16%, que é justamente quando você meio que balanceia essa questão, você reduz, né, essa diferença de performance por conta de driver, então eu vou considerar 16%, tá bom? E a performance relativa que eu cheguei é essa que vocês estão vendo na tela. 100% está a 1660 Super, que é a placa de referência que a gente testou. 3050 é bem coladinha nela, uma diferença que vai oscilar entre 2 a 3%, não é uma diferença grande, é quase um empate. A 2060 de 6 GB é 20% mais forte que a 60 Super, tá? Para vocês terem uma noção. E a 5500 XT, ela está aparecendo ali com 83,59%, que é os 16%. Mas se você quiser considerar os 20%, você vê que interessante, né? 20% a diferença
da 60 Super para 5500, assim como da 60 Super para 2060, né? Para mais ou para menos. E tem a escadinha das placas, né? Você observa aí que uma 1050 Ti está lá embaixo, com 28% se baseando na performance da 60 Super, tá? Tudo isso aqui é uma performance relativa, pegando a 60 Super como uma base, tá bom? Então, quando a gente pega, por exemplo, a 580 SP, assim como a 1650, você vê que a 60 Super praticamente rende o dobro da performance, né? Então é interessante isso. A pessoa que está numa 1650, numa 6400, numa 580 SP, se ela faz um up para 60 Super, simplesmente ela dobra o desempenho dela, né? A 60 Super era uma placa muito boa para Full HD, só que em jogos mais recentes, tá? Esses jogos lançamentos, que é o caso aí que você observa do Callisto, Dead Space, o Hogwarts, ela roda, mas está começando a rodar com médio. Por quê? Por conta de VRAM, tá? É textura muito pesada, então assim, esses jogos estão complicados, já está rodando esses jogos lançamentos com FSR, já não roda mais nativo. Então, assim, apesar de ser uma placa forte, ainda uma placa boa para Full HD, ela já começa a demonstrar um certo cansaço nesses novos lançamentos, tendo que recorrer a FSR médio ou alto, né? Depende do jogo, tá, pessoal? O que você achou desse comparativo? Curtiu? Deixa seu like, compartilha, vai, vamos fazer esse vídeo bombar. Comente aí o que você achou, né? A 1660 Super ainda é show para Full HD, sim, pessoal, apesar que nos games mais recentes ela já começa a mostrar um certo cansaço, né? Porque esses jogos estão muito pesados, texturas muito pesadas. A placa até tem força, o problema é mais a VRAM, a textura, né? No entanto, ela roda, né? E dá para rodar no médio alto ali, sabendo configurar, buscando 60 quadros em 1080p com FSR qualidade. Isso é possível. Depois eu vou fazer um vídeo focando só em game bomba, só em game pesadaço para você ver qual a melhor configuração que você vai rodar numa 60 Super eles, fechado? O A Plague Tale Hack tive um problema com o launcher aqui da Microsoft, peço desculpas por ele não ter entrado nesse vídeo, tá bom, pessoal? No mais, é aquilo, tudo é relativo. Quando a 5500 estava na faixa de 500 a 550 no AliExpress, essa plaquinha aqui, a 60 Super, estava 750. Não estava tão interessante. Então você vê que as coisas mudam, né? Se você vê uma diferença de preço de 100, cento e poucos reais, a 60 Super vale mais a pena. Não só pelo fato dela entregar mais frames, de você ter um driver melhor. Querendo ou não querendo, a Nvidia sempre está um passo à frente da AMD. Lança um jogo, tem driver novo. A AMD lançou um jogo nem sempre. E você observa nos lançamentos igual o Callisto, Dead Space e Hogwarts, o 1% da AMD pior do que o da Nvidia. Você observa a placa engasgando mais, dando mais stuttering. E isso é o quê? Isso é um sinal que o driver não está legal, né? Então a AMD ela sempre dá uma atrasadinha, mas no entanto ela corrige. Por isso que no finalmente eu resolvi considerar 16% para tentar ser mais justo, acreditando que a AMD ela vai melhorar o desempenho da placa com o passar do tempo com novos drivers, né? Então já estou fazendo essa previsão, essa bola de cristal, tá? Mas existe sim uma diferença legal entre uma placa e outra, que não justifica sim você, se você já tiver uma 5500, não justifica você trocar para 60 Super. Essa diferença é para você que vai comprar uma placa e você avaliar o quanto custa uma e outra e se compensa você pagar esse algo a mais. E esse algo a mais na faixa de 100, cento e poucos reais, o meu ver, se você tiver condição, compensa, porque aqui você tem uma placa mais forte com um driver mais estável. Mas comenta aí o que você achou, que Deus abençoe a sua vida. Se gostou, compartilha, cara. Me dá uma força, deixa seu like, aquele abraço, se inscreva nesse canal. É nóis e até a próxima.